Olá, queridos amigos, o meu nome é Sandra Amaral, eu sou fisioterapeuta e o vídeo de hoje é Ninguém explica por que estas coisas acontecem comigo. Nós vamos falar sobre um caso clínico relatado na revista da FAPESP em 2005, intitulado As Máscaras da Histeria. O que vem a ser histeria? É um distúrbio psíquico que se manifesta por uma instabilidade emocional, que pode ser um excesso de ansiedade ou angústia, que é convertido para o corpo físico com os sintomas dos mais diversos. Por exemplo, dores musculares severas, tensões musculares crônicas, sonolência, cansaço, dormência em partes do corpo, paralisia em membros, por exemplo, braços ou pernas, e até cegueira, surdez e convulsões de origem emocional, este quadro clínico apresenta. Isto acontece como um mecanismo de defesa diante de uma situação com grande sofrimento emocional. O psiquismo transfere isso para o inconsciente, que transfere isso para o corpo, porque no corpo você sempre vai ter um especialista, um tratamento, uma medicação, e fica mais fácil, entre aspas, para o indivíduo lidar com aquela dor. Muito bem. O artigo conta a história de um rapaz de 47 anos que sofria de convulsões há 17 anos. Ele tomava religiosamente todas as medicações prescritas para ele e mesmo assim as convulsões não apenas não saravam, como nos últimos tempos elas vinham sendo quase que diárias. Elas duravam 1 hora, mais ou menos, ele desmaiava e acordava amarrado num leito de hospital, onde ficava sedado por dias. Até que numa dessas internações, uma equipe médica multidisciplinar se debruçou ali sobre o caso dele e eles observaram através de um exame foi a videoeletroencefalografia. É um exame que detecta se a convulsão que o indivíduo apresenta é de ordem orgânica, se há realmente uma alteração dos neurônios que justifique aquela convulsão. E eles descobriram que não havia nenhuma alteração física, elétrica nos neurônios deste rapaz. Portanto, ele não tinha um ataque epiléptico clássico, orgânico. Ele tinha convulsões ou o que eles chamavam de epilepsia psicogênica, ou seja, que tinha uma origem no psiquismo do indivíduo e não na alteração neuronal. Além disto, segundo estes médicos, uma convulsão, um ataque epiléptico clássico, ele dura no máximo 1 minuto. E os que esse rapaz apresentava, chegava a durar 1 hora. Em outras internações, haviam pensado em fazer uma cirurgia cerebral neste indivíduo. Então, quando esta equipe multidisciplinar deu o diagnóstico para ele naquela última internação, dizendo: você pode parar com os remédios, porque o seu problema não é físico e você deve procurar uma ajuda psicoterapêutica, porque os seus sintomas, a sua convulsão é psicogênica. Vocês podem imaginar a alegria deste rapaz. Ele saiu da consulta chorando, de emoção, alegria, alívio, e chorando ficou por 2 dias. Esta doença havia feito ele perder o emprego, havia feito
Ele dormia o dia inteirinho, havia desenvolvido uma crise de pânico devido aos efeitos colaterais dos medicamentos, então a vida dele tinha se alterado terrivelmente. E esta era a primeira vez em 17 anos que alguém dava um diagnóstico e um tratamento acertado. Ele começou a fazer a psicoterapia e nunca mais teve uma crise de convulsão. Após algum tempo, a psicanalista que o atendeu reuniu todos os sintomas que ele apresentava, convulsões, desmaios, ele tinha também uma paralisia no braço esquerdo. Ela reuniu todos esses sintomas num único quadro clínico chamado histeria. Então, diante de um sofrimento emocional muito severo, ele lançava a mão de um mecanismo psíquico, transferindo esse sofrimento para os sintomas. Então, era preciso olhar para situações difíceis que haviam feito surgir este quadro de doença na vida deste rapaz. E ela conta, no finalzinho do artigo, um episódio muito bonito e muito forte e triste também, quando ela relaciona uma possível causa da paralisia que ele tinha no braço esquerdo, como se fosse um gesto contido de uma manhã nublada, de uma quinta-feira no interior de São Paulo, quando ele e um amigo saíram para nadar e o amigo se afogou a apenas alguns metros de sua frente, sem que ele pudesse fazer nada. Então, a sua paralisia poderia estar ligada a este gesto incontido de não conseguir salvar o amigo, juntamente com a convulsão, que foi o afogamento, e o desmaio, que era a morte do amigo. Esta é uma história bastante forte, mas eu quis contar para vocês para que você refletisse se você ou alguém da sua convivência apresenta uma doença de difícil tratamento, de difícil diagnóstico, que só piora com o tempo ao invés de melhorar, que lançasse mão do recurso psicoterapêutico, procurando olhar para essa situação de um outro ângulo emocional e psíquico que, porventura, possa te libertar desses sintomas. Se este vídeo foi importante para você, ou se você acha que pode ser importante para alguém, não deixe de dar um like, de compartilhar e assinar o nosso canal no YouTube. Eu sou Sandra Amaral, autora do livro Vir a Ser, a Fisioterapia como um Caminho na Reconstrução do Ser, idealizadora da Joelheira do Sono, que pode propiciar uma boa noite de sono, sem rotação da coluna, melhorando dores de coluna, e idealizadora do curso Entendendo a Dor Psicoemocional, todos escritos aqui na descrição deste vídeo. Muito obrigada e até a próxima.